Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula de sistemas operacionais e hoje nós vamos tratar de alguns conceitos básicos sobre os sistemas operacionais. Bom, é o seguinte, o que a gente vê em sistemas operacionais? Sistemas operacionais, galera, na verdade, a gente vê a estrutura de um sistema operacional, né, que vão desde sistemas operacionais monousuário, multiusuário. A gente vê conceitos básicos de sistemas operacionais e a gente subdivide o sistema operacional em quatro gerências, em quatro grandes partes dele. A gerência de processador e do núcleo ou kernel, a gerência de memória, a gerência de dispositivos e a gerência ou sistema de arquivos. Assim como a gerência de dispositivos também é chamada de gerência de entrada e saída. Então, se a gente estuda esses quatro módulos, a gente consegue falar sobre o sistema operacional, beleza? E pegando aqui, então, esse primeiro tópico, beleza? A gente trata do seguinte, olha só. Primeiro, pessoal, o que é um sistema operacional? Por que a gente estuda o sistema operacional e não os outros softwares do computador? O sistema operacional é um software ou conjunto de softwares que realiza duas funções principais. Primeiro, ela estende a máquina aos programas de usuário, e segundo, ela gerencia os recursos. Tá, mas como assim? Bom, o que é o estender a máquina? Estender a máquina é ocultar do programador a verdade sobre o hardware e apresentar uma visão simples e agradável dos nomes dos arquivos que podem ser lidos e escritos. E quando a gente está falando de gerenciar recursos, olha só, alocar espaço em disco e manter o controle sobre quem está usando quais parcelas do disco é uma típica tarefa de gerenciamento de recursos do sistema operacional. Por quê? Pensa comigo. SO, principal software da máquina, se nós estamos falando de máquina, PCs, né? Que vão lidar com, ou que vão lidar com o usuário ou não. Ela estende a máquina ao usuário, o programador não precisa saber necessariamente o que tem ali dentro, e ele gerencia quem vai usar o disco, qual usuário vai usar o disco, qual processo vai usar o disco, certo? Ou vai acessar qualquer outra entrada e saída, isso é gerenciar os recursos, tranquilo? E a gente tem que lembrar o seguinte, vamos lembrar um pouquinho dos nossos conceitos de níveis de abstração de uma máquina. Quando nós estamos falando de um computador, seja ele de mão, seja ele de mesa, notebook, qualquer coisa, nós temos níveis ali dentro, nós discutimos em relação a níveis ali dentro. Então, tem um nível que é muito próximo da máquina, já tem um nível de abstração que é muito próximo do usuário. Uma coisa é eu falar para você, por exemplo, pega a memória RAM lá para mim, né? Pega o HD, compra um SSD. Nós estamos falando de peças, nós estamos falando de partes do computador, coisas que eu posso juntar. Você está entendendo? Agora, se eu te disser o seguinte, abre para o meu aplicativo e clica nesse botão, certo? Fecha o programa. Nós estamos falando de níveis muito diferentes. Nós estamos falando de peças próximas da energia, da estrutura, e nós estamos falando de cores, entendeu? Nós estamos falando de símbolos, de botões, que são coisas muito próximas do usuário. Então, essa diferenciação, como a gente já vê lá em arquitetura de computadores, está relacionada aos níveis de abstração que nós estamos discutindo. Então, olha só, se vocês observarem essa espécie de tabelinha aí, né, esse quadro, no nível mais baixo nós temos o nível dos dispositivos físicos. A máquina, o hardware da máquina. Ligado a isso, um pouquinho acima, o nível da microarquitetura, ou do microprograma, das instruções do processador, certo? Que tem algumas formas de ser implementadas. Ainda nesse sentido, essa comunicação direta com a máquina, ela é feita em linguagem de máquina e montada em linguagem assembly, linguagem de montagem. Agora, a partir disso, com acesso a esses binários, aos registradores que armazenam os binários, é que nós temos o sistema operacional. Entendeu? Acessando registradores, acessando dispositivos de memória, certo? E passando isso para os programas que são um pouco mais altos. Então, quando a gente diz isso aqui é mais alto, isso aqui é mais baixo dentro da máquina, nós estamos dizendo se ele está mais próximo do hardware ou mais próximo do usuário. E quem que faz essa interface? O sistema operacional. Beleza? E acima do sistema operacional, nós temos os softwares de forma geral. Como nós temos exemplo aí de sistema bancário, reservas de passagens aéreas, visualizador web, ou os próprios compiladores, editores, interpretadores de comando. Perfeito? E aí, pessoal, do SO para baixo, abaixo do SO, a gente tem o hardware.
No nível do SO, a gente tem o que nós chamamos de programas de sistema. E acima disso, os programas de aplicação. E aí tem um detalhe importante, porque olha só, toda essa camada de software a gente consegue dividir em algumas classificações para efeito de desenvolvimento. Então olha só, olha essa camada aqui, ó. Compiladores, editores, interpretadores de comando, certo? O próprio prompt do Windows, o próprio interpretador de comando do Linux, de qualquer sistema operacional, ele não é de fato o que a gente chama de sistema operacional. Ele é um software do sistema. Ele não é núcleo do sistema operacional, entendeu? Mas ele também você não baixa para usar como se você baixasse um jogo, porque ele não é um programa de aplicação, ele é uma aplicação para o usuário, certo? Ele é um software utilitário do sistema, a gente acha que ele é sistema operacional, mas ele não é núcleo do sistema operacional. Ele facilita algumas tarefas para o programador e para o próprio usuário. Entendeu? Então essa diferenciaçãozinha aí, por isso que a gente chama de programas do sistema. E aí, pessoal, tem mais 3 conceitos que são o seguinte: chamadas de sistema ou system call. O que são as chamadas de sistema? Como é que um programa que você desenvolve, certo, em qualquer linguagem, ela conversa com o sistema operacional? Como é que esse seu programa vai acessar uma foto lá no HD? Ela solicita, essa solicitação de serviços, essa conversa com o sistema operacional, essa interface entre sistema operacional e programa, ela é composta por chamadas de sistema, que é a forma que os programas têm para solicitar serviços ao sistema operacional. Por exemplo, quando você vai executar a função printf em C, você digita printf, beleza, compila, roda, executa o código, e olha só, olha esse mecanismo de você pegar, o programa, né? Pegar um dado que está sendo processado e levar para a tela. Teve acesso de entrada e saída, não foi seu programa que fez isso diretamente. Ele teve que invocar do código, beleza? Invocou para o sistema operacional um acesso à entrada e saída, e aí foi que isso aconteceu. Esse acesso ele é realizado através das chamadas de sistema, perfeito? E aí, um outro conceito super importante é o conceito de núcleo ou kernel do SO, que é a parte do SO que implementa as chamadas de sistema. Então, aquela pataquada, aquele monte de software que a gente compra como SO, certo? Ou que a gente baixa como SO e não é núcleo, é o que a gente chama de softwares utilitários ou programas de sistema, que são programas normais executados fora do kernel, que a gente não acha que é software de usuário, porque realmente não é, né? Não é software aplicativo, mas não é núcleo, ele não implementa a chamada de sistema, entendeu? Então o SO ele é basicamente subdividido nesses 2 níveis aí, programas utilitários ou programas de sistema e o próprio núcleo do sistema operacional. Perfeito? Ótimo. Então, pessoal, vamos seguir. E aí tem outro detalhe bacana aqui que é o seguinte: quando nós estamos falando dos softwares, do ambiente de software, tem o modo de operação do processador, certo? Porque não é tudo que o usuário ou que o software de usuário pode fazer no processador, porque isso pode dar uma bagunça do caramba, entendeu? Então, o processador ele opera com 2 modos diferentes, que pode ser modo núcleo ou modo usuário, beleza? E esse modo núcleo e modo usuário, eles também têm outros nomes, você vai encontrar como modo usuário e modo supervisor, beleza? Mas é só para dizer que num determinado modo, que é o modo usuário, não são todas as instruções que podem ser executadas, mas já no modo supervisor de operação do processador, todas as instruções podem ser executadas, porque senão o usuário vai bagunçar, por exemplo, o uso de memória. Então, a própria arquitetura do computador, ela tem que dar suporte para esse funcionamento do sistema operacional, entendeu? E olha um trechinho aqui do livro Sistemas Operacionais, da série dos livros didáticos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A forma usual é definir 2 modos de operação para o processador. Pode-se chamá-los de modo usuário e modo supervisor. Quando o processador está em modo supervisor, não existem restrições e qualquer instrução pode ser executada. Em modo usuário, algumas instruções não podem ser executadas. Essas instruções são chamadas de instruções privilegiadas e somente podem ser executadas
Em modo supervisor, lógico, né, galera? Senão o usuário vai botar para quebrar lá no uso de memória, compartilhamento de recursos, e aí vai virar uma bagunça a execução dos processos. Se o computador é multiprogramado, se um processo de usuário tentar executar uma instrução privilegiada em modo usuário, o hardware automaticamente gera uma interrupção e aciona o sistema operacional, o qual poderá abortar o processo do usuário. As interrupções, além de acionarem o SO, também chaveiam automaticamente o processador para modo supervisor. Beleza? É um resumo do que eu tinha acabado de falar para vocês.